e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Via de regra, a gente não precisa de fé para concluir. Via de regra, a gente precisa de fé para dar o primeiro passo. Sempre o primeiro passo é mais difícil. Não é fácil, não é simples. Deus tinha um destino para Abrão. E o destino que Deus tinha para ele está escrito. O Senhor chega para ele e diz: farei de você um grande povo, verso 2, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Agora, quando Deus chega para Abrão e traça esse destino, qual era a idade de Abrão? Diz o verso 4 que ele tinha 75 anos. Olha, Deus traça um destino para Abrão aos 75 anos de idade. Irmão, quando eu vi isso aqui, quando eu estava lendo a palavra, meu coração se encheu de alegria. Por quê? Porque nunca é tarde para avançar para o destino que o Senhor preparou. Nunca. Tem gente que já está se achando aposentado. Tem gente que já está querendo ficar de escanteio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é tarde. Nunca será tarde. Em Deus, sempre é possível. Aos 75 anos de idade, o Senhor traça um destino para um homem. Farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso. Mas como? Aos 75 anos de idade, como alguém ainda pode ser famoso? Nesta noite eu quero conversar com vocês e identificar no texto quem são aqueles e quem são aquelas que conseguem avançar para o extraordinário. Biblicamente, quem é que consegue avançar em direção ao extraordinário? Diz o verso 1 de Gênesis 12. O verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão. O Senhor disse. Quem é que consegue avançar para o extraordinário? Só avança para o extraordinário aqueles e aquelas que possuem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O avanço para o extraordinário depende da minha sensibilidade. E sensibilidade é a voz daquele que vai me conduzir a esse lugar. Disse o Senhor. Falou. Pronunciou. Nos dias de hoje, as pessoas, elas estão desenvolvendo muita sensibilidade, mas muita sensibilidade na área emocional. As pessoas hoje, elas são sensíveis demais nas emoções. As pessoas hoje, elas se frustram de forma rápida.
elas se alegram também com muita rapidez, mas também com a mesma rapidez, daqui a pouco elas estão tristes, porque a sensibilidade emocional das pessoas, ela está aflorando. Não sei se você percebe isso. Você não pode dizer uma palavra um pouquinho mais dura ou um olhar um pouco mais, que as pessoas elas estão sensíveis. Há uma sensibilidade exagerada, uma sensibilidade emocional. Mas você já aprendeu isso aqui e eu vou repetir. Se você caminhar só com base nas suas emoções, você será atraído por elas. Não se caminha só com base nas emoções, porque em algum momento da jornada, as minhas emoções, elas vão me trair. Jeremias no capítulo 17, no versículo 9, o Senhor fala por meio de Jeremias no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração. E nós temos uma geração que está seguindo o próprio coração. E é justamente essa geração sensível emocionalmente, que se apaixona com muita rapidez, é essa geração que tem quebrado a cara e não tem experimentado o extraordinário de Deus. Porque para experimentar o extraordinário de Deus, a sensibilidade necessária é a sensibilidade espiritual, a sensibilidade para ouvir a Deus. As nossas emoções, elas podem atrapalhar o espiritual. Porém, a nossa sensibilidade espiritual pode alinhar o nosso emocional. Tenha convicção disso. Porque a própria ciência já atesta isso. A própria academia já atesta isso. Existem pesquisas que mostram que pessoas que oram mais, que têm uma vida espiritual ativa, os resultados nas emoções, na saúde, na psique, é totalmente diferente daqueles e daquelas que só cuidam das emoções e não cuidam do espiritual. Porque as emoções, eu repito, atrapalham o espiritual. Porém, o espiritual alinha o nosso emocional. Tanto é verdade que a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, diz assim, 1 aos Coríntios 2, verso 10, põe na NVI, por favor. 1 aos Coríntios 2, verso 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Abraão teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Em nossos dias, muitos andam distraídos, inclusive você que está aqui nessa noite. Andam distraídos, ocupados demasiadamente com suas próprias vidas, correndo de um lado para o outro. Eu não estou dizendo que você não deva correr, mas há um excesso de preocupação com a própria vida, e esse excesso tem deixado muitos distraídos ao ponto de perder a sensibilidade em ouvir a voz do Pai. Ouvir a voz de Deus sempre será o mais importante. Em tudo. Em tudo. Diga assim comigo: não existe avanço sem sensibilidade espiritual. Não existe. A não ser que você vá vender pó. Ou entrar em algum tipo de corrupção. Mas se quer avançar de forma saudável, se quer avançar de forma poderosa, só consegue avançar quem tem sensibilidade espiritual. Ei, não é pertencer a uma igreja, não é pertencer a uma religião, é possuir sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Pai. É necessário, é precioso. Por quê? Porque o Pai sempre tem uma palavra para os seus filhos. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 32, 33, 34 e 35. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão? Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Quem são aqueles e aquelas que conseguem avançar em direção ao extraordinário? São aqueles e aquelas que possuem sensibilidade espiritual, que possuem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas não só isso. Ora, verso 1, capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Alcança o extraordinário aquele e aquela que tem disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Saia da tua terra, porque sair da terra da gente para uma outra terra, irmão, é coisa de louco. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. É péssimo. E ainda que na outra terra, por mais que você ganhe grana na outra terra, sempre há um vazio dentro de você. Por quê? Porque você está fora da sua terra. Deixar o conforto, deixar aquilo que a gente já conhece, irmão,
Por exemplo, todo dia eu peço a Deus que me deixe aposentar aqui. Por quê? Porque aqui, para mim, é confortável. Já são 14 anos, já vou para 15. Agora você imagine sair da minha terra para uma outra terra e começar tudo de novo. Mas só alcança o extraordinário aquele e aquela que tem disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Não vai haver avanço sem entrega. Não haverá. Não haverá se não você não entregar. Se você não confiar, não vai haver avanço. Você não chega no extraordinário. Você precisa confiar nesse Pai que está dizendo: saia. Saia desse lugar de segurança. Por isso que ele diz no Salmo 37, no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Para dar um passo em direção ao extraordinário, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança, daquele lugar seguro, daquele lugar que você já está habituado, acostumado. Qual foi a ordem de Deus para Abrão? Saia e vá. Não foi só saia. Saia, verso 1, põe na NVI. Saia e vá. Saia e vá. Agora, saia e vá para onde? Hã? Aí o Senhor diz: para a terra que eu... Para a terra que eu... Só consegue avançar em direção ao extraordinário aqueles e aquelas que conseguem andar em obediência e arriscar em direção ao desconhecido. Saia e vá. Para onde? Eu ainda vou te mostrar. Qual é a garantia? Qual é a garantia? Porque a terra que o Senhor iria mostrar a Abraão, para Abraão, era uma terra totalmente desconhecida. E conhecendo bem o ser humano, porque eu sou um, quem é que gosta de estar metendo o pé onde não conhece? Quem é que gosta de soltar o certo pelo duvidoso? Porque o Senhor diz: saia e vá. Como é que eu vou seguir para um lugar que eu não conheço? É necessário obediência em fé. Porque não é só obedecer, tem que obedecer em fé. Como isso é possível? Saia e vá.
É diferente. Vou te dar 3 exemplos. O meu exemplo e 2 exemplos para você perceber que é diferente. As circunstâncias são diferentes. Em 2009, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Em 2009, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu permanecia na empresa, ou eu saía da empresa. Por quê? Porque a empresa fechou as operações em Aracaju. Para eu permanecer na empresa, eu tinha que ir embora de Aracaju. Eu tinha que ir morar no Rio. Presta atenção. É necessário ouvir a voz de Deus para se tomar uma decisão. Não está se falando de qualquer emprego, está se falando de um excelente emprego. Uma empresa onde tinha de tudo, uma empresa onde eu tinha prestígio, uma empresa onde a voz de comando na área aqui era minha. Prestígio, carro, combustível, dinheiro, os melhores restaurantes, o que você imaginar, tudo pago. Tudo pago. Mas em 2009 tem que se tomar uma decisão. E tem a Igreja Batista da Graça. Uma terra até então desconhecida. Eu lembro que em 2009 eu tive que sair de um alto padrão, com tudo, para um sustento médio, não chegava a R$2.000 pela igreja. Diga-se de passagem, também sem plano de saúde pela igreja. Como é que eu vou deixar um lugar seguro? Como é que eu vou sair da casa dos meus pais? Como é que eu vou sair da minha terra, da minha parentela, para um lugar que Ele ainda vai me mostrar? Porque até então é uma terra desconhecida. Eu não sei o que é que vai dar no final desse negócio de igreja. Empresa, a gente imagina que sabe o que vai dar. É um lugar seguro. E aí o que é que eu faço em 2009? Eu saí e fui. A Flávia, a minha gerente no Rio, ela disse: você tem certeza? A gente quer trazer você para cá. Você tem certeza que esse negócio de igreja vai funcionar? Eu disse: certeza eu não tenho. Mas eu tenho obediência em fé. Irmão, está se falando de uma coisa em que um só gerente como eu, ele gerenciava por semana mais de R$50.000. Era uma coisa de louco. Passava em minhas mãos em dinheiro. Não era uma coisa que passava só pela minha conta, não. Era uma grana que passava pela minha conta, mas que também passava pelas minhas mãos para gerenciar todo um projeto. E aí o Senhor diz: saia e vá. É preciso ouvir a Deus de forma muito nítida, porque essa mesma experiência, a minha, não se aplicou na vida de outros 2 irmãos, que hoje um está no Rio, Ney, e o outro está em São José dos Campos, Irati. São experiências diferentes. É sempre necessário ter uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que em ouvindo você possa caminhar em obediência, e não só em obediência, mas uma obediência em fé, rumo ao desconhecido, rumo a uma terra que você não conhece.
por que você obedeceu? Porque eu não conhecia vocês, mas eu sempre conheci quem estava dizendo para sair e ir. Porque a diferença é essa, não é a terra. Você não precisa conhecer a terra para onde vai, mas você precisa conhecer quem está mandando você ir para a terra que você não conhece. Alguém entendeu? Porque não tem a ver com a terra desconhecida. Porque eu vou para onde Ele quiser, e para onde Ele quiser eu vou. E por que que eu vou? Porque eu o conheço. Tem sido uma caminhada extraordinária com vocês. Tem sido uma caminhada além daquilo que eu pedi, além daquilo que eu pensei. Tem sido uma caminhada poderosa. Tem sido uma caminhada leve. Porque agora eu não tenho mais de 200 peões buzinando no meu ouvido. Agora eu tenho mais de 200 crentes. É melhor ter 200 crentes buzinando no meu ouvido do que 200 peões. Amém ou não amém? Para mim é melhor. Para mim é bem melhor. Porque em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 23 e no versículo 24... Jeremias 7, verso 23, a palavra de Deus diz assim: olha, deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Aleluia. Verso 24, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Só anda para o extraordinário quem obedece em fé. Saia e vá. Não conhece, mas se você conhece quem está ordenando, então vá, porque você cresce. Eu não queria estar na pele de Abraão, não. Saia da tua terra. Para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Gente, tem horas que andar com Deus é andar dando tiro no escuro. Você precisa ouvir a voz de Deus. No meu caso, a voz de Deus era saia e fique. Se eu vou, estava ferrado. Se eu escolho a segurança que eu tinha, aquela segurança que eu tinha ia se desfazer. Por quê? Porque a ordem era saia e fique. Mas nem sempre a ordem é saia e fique. Você precisa estar muito antenado. Você precisa estar bem conectado para ouvir a voz e obedecer em fé. Porque qualquer passo em falso pode custar toda uma jornada. E o que a gente mais tem na jornada, o que eu mais encontro na jornada, é gente frustrada. Frustrada com Deus, frustrada com a igreja, frustrada com o pastor A, frustrada com o pastor B. Mas a igreja, o pastor A, o pastor B, Deus, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. O problema é que nós temos uma geração que não tem parado para obedecer em fé a uma voz que na maioria das vezes é audível. Em alguns casos ele chega a gritar no ouvido da pessoa.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: pare de dar desculpas. Avance. Aleluias. Em alguns momentos da caminhada será necessário dar um passo de fé, mesmo sem ver nada. Não estou vendo nada, mesmo sem ver. Agora, para piorar a situação, eu saí e fiquei. E não foi muito tempo depois, algumas pessoas que tinham as maiores contribuições na vida da igreja saíram da igreja. Eu digo, Senhor, olha que situação o Senhor está me colocando. Roberto, no mesmo ano, as pessoas que tinham maiores contribuições na vida da igreja deixaram a igreja, com raiva de mim. Porque eu sou meio doido desde sempre. Não tenho problema nenhum em assumir. Mas como Deus foi fiel e respondeu às nossas orações. Estamos juntos até hoje, vivendo coisas extraordinárias, vivendo coisas maravilhosas. Por quê? Porque alguém decidiu viver uma obediência em fé e arriscar através do desconhecido. Sempre tem que ter alguém. Escolha avançar. Escolha avançar. E aqui eu termino lendo para vocês o versículo 7 e o versículo 8 de Gênesis 12. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, chega no extraordinário aquele e aquela que tem gratidão pelos presentes de Deus durante a jornada. Irmão, eu não acredito que nessa jornada de crente, Deus nunca te deu presente. Mas muitas das vezes você abre a boca para reclamar pelo que não tem e esquece de agradecer por aquilo que na jornada Ele muito já te acrescentou. Então quem é grato, avança para o extraordinário. Só os gratos avançam. O texto diz que Abrão edificou um altar. Ele está na jornada, e na jornada ele para. Nunca esqueça, por mais corrido que esteja a vida, por mais correria, por mais problemas, por mais desertos que você esteja enfrentando, nunca esqueça de parar um tempo para agradecer, parar um tempo para adorar. É necessário construir um altar na jornada da vida, é necessário encontrar um momento para adorá-lo. Quem não consegue fazer essas paradas vai naufragar. São paradas pontuais, paradas necessárias. Como diz o pastor Neil, o principal fruto na vida de quem foi alcançado pela graça é a gratidão. É o principal. E como dizia a vovó, a ingratidão tira a afeição. Muitos até começam bem, irmãos, mas não terminam bem. Qual é o motivo? Porque não param para reconhecer no seu interior, porque não param para reconhecer com a sua postura que a força, o ânimo, o vigor, a autoridade e tudo aquilo que é necessário na jornada vem do Senhor. É um corre-corre, é um vai-vai, é um e não para.
É necessário parar. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Não chega bem. Por isso, eu quero concluir lendo para vocês Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, verso 6, que diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E eu pergunto para vocês: vamos ou não vamos para o extraordinário? Vamos ou não vamos para o extraordinário, igreja? Então, se vamos, não se esqueça de Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, verso 9. O extraordinário é logo ali. Mas quem consegue esse bendito extraordinário que o pastor agora colocou no juízo e não fala mais em outra coisa? Quem consegue? Aqueles que têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quem consegue? Aqueles que têm disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Quem consegue? Aqueles que andam com uma obediência, mas não só em obediência, mas uma obediência em fé, para arriscar através do desconhecido. Quem consegue apalpar esse bendito extraordinário? Aqueles que têm um coração grato pelos presentes de Deus durante a jornada. Se porventura hoje me faltar, eu não vou murmurar, porque eu sou grato a Deus, porque desde o dia que eu nasci até o dia de hoje, Deus tem me presenteado, e tem me presenteado com lindos presentes. Eu sou grato, e por isso que para mim e para você o extraordinário é logo ali. Recebe essa palavra? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus!